os irmãos, que maravilha. Dia 14 de julho, foi ontem, né? Que se comemorou o Yom Roe. Yom Roe, que significa o dia do pastor. Yom Roe, essa palavra Yom significa dia. E aqui tá Roe, Roe aqui. Então tá isso aqui é um artigo. O Roe, Yom, o Roe. Deixa eu apagar aqui de novo. Aqui. Deixa eu traduzir aqui, né, para que possamos ter um entendimento melhor. Aqui está a palavra Yom. Essa palavra Yom em hebraico significa dia. E aqui tem um artigo definido. É o O. Então, é o, dia O. E aqui está a palavra Roe. É o, dia O. Então a gente coloca um D aqui e fica dia do pastor. Dia do pastor, um artigo definido. Então aqui nós temos a palavra Yom Roe. Yom Roe significa o dia do pastor. Né? E eu quero orar, pedir a Deus que Deus abençoe cada pastor, cada líder, cada homem de Deus que se esmera, que se desgasta na obra de Deus, mas é um desgaste assim muito emocionante, muito bom. Porque Davi falou que mais vale um dia na sua casa do que em outras partes 1000. No Salmo 84 ele fala isso. Ele fala no versículo 1, quão amáveis estão os teus tabernáculos, ou suas tendas, ou mitzvah, Senhor dos exércitos. Então é muito bom poder estar na casa de Deus. É muito bom poder servir ao Senhor. O pastor sério, o homem de Deus, é um cargo muito solitário, como eu costumo dizer. Um cargo solitário, porque determinadas aflições que nós sofremos, a gente não pode chegar e contar para qualquer um. Né? A gente não pode. Determinadas lutas que nós passamos, a gente não pode chegar a contar para qualquer pessoa. Porque as pessoas têm uma visão equivocada do pastor. Acho que o pastor veste uma capa de super-homem, uma capa de Batman, de qualquer outro super-herói e resolve todos os problemas. Pastor não é Superman, pastor não é Homem-Aranha, pastor não é Flash, não. Pastor é um ser humano, fadado à falha, a fracasso, à solidão, à queda, né? Porque tem muitos pastores que, sérios, homens de Deus, sério na palavra, mas que tiveram um momento de fraqueza e queda. E esses momentos foram momentos que muito difíceis, onde alguns foram totalmente execrados e não tiveram apoio e morreram sem salvação, porque não foram assistidos, né, quando tiveram as suas quedas. Não estou aqui abrindo precedente para ninguém cair, para ninguém viver em pecado. Não é isso. Existe uma diferença entre pastor que vive em pecado oculto, escondido, malocado, e o pastor que teve um deslize, né? Por causa de uma situação, uma circunstância, teve um deslize. Então, há casos e casos. Né? Deve ser assistido, deve ser visto, conversado, revisto. Deve-se fazer terapia, conversar, orar, para que as coisas possam ser resolvidas da melhor maneira possível, né? Então eu prezo muito por isso, né? Não estou aqui para expor pastor nenhum, mas a gente conhece grandes líderes, homens de Deus, que caíram e não conseguiu se levantar até hoje. E é muito triste. É muito triste. E o que me deixa mais triste, assim, é quando um pastor, quando o homem de Deus, ele começa a jogar contra o patrimônio. Aí que fica mais triste ainda. Então aqui está, Yom Roe,
Yom Roi, que é o dia do pastor, tá bom? Existem mercenários, né? O mercenário não é pastor. O mercenário, quando ele vê o lobo, ele sai correndo. Tem muitos pastores que são mercenários, que não são pastor. Pastor, bem de verdade, ele se preocupa com as ovelhas, ele se preocupa com as almas, ele vai atrás, ele liga, ele manda zap, ele procura saber o que aconteceu. Ele não coloca o seu telefone em modo avião e em modo mudo, para não atender ninguém. Ele tem que estar sempre disposto, sempre de prontidão para atender. E eu creio que tem muitos pastores sérios, homens de Deus sérios. Assim como tem muito pilantra que mora em mansões, mora em casas, tem carros que levam a vida de glamour e não sabe nem quantos membros tem na sua igreja. Nunca visitou um irmão com necessidade. Tem pastor que só visita irmão que é rico. Só vai na casa de irmão que é rico. Irmão pobre ele não vai visitar. Ele faz uma distinção de pessoa. Né? Tem pastor que só prega sobre prosperidade, só sobre dinheiro. E a gente sabe que o evangelho não é isso. Amém, irmão? Então aqui está o dia do pastor. Amém? Yom Roi, o dia do pastor. E que Deus abençoe cada pastor. Eu oro, Senhor, abençoa teus servos, teus líderes, teus ungidos. Derrama o teu poder sobre cada um deles. E muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.